Salve pessoal, beleza? Tudo certinho? Esse aqui é o segundo vídeo do meu estágio, licenciatura de artes visuais. Eu vou fazer uma análise com base no livro de Scott McCloud, que é Desvendando os Quadrinhos, e como o Scott McCloud sugere que ele gosta, ele prefere artistas que fazem todo o processo de elaboração, de construção da sua revista sozinho, que o cara desenha, que ele escreve, que ele faz tudo sozinho. Pois então, eu trouxe uma revista independente. Essa revista aqui é particularmente conhecida como fanzine. Então, esse aqui é o fanzine que eu estou trazendo. Essa aqui é a revista. Ela é autônoma número 1 da uma artista independente. Maria Yapelt, conhecida como Fafá, da cidade de Timbó, Santa Catarina. Essa aqui é a capa da revista dela, certo? Vou estar mostrando para vocês a história na telinha para a gente acompanhar e fazer análise com base nos capítulos do livro do Scott McCloud. Essa revista, Outono número 1, ela é composta por histórias tanto da Fafá como do marido dela, do Henry. Então, assim, Outono número 1, ele é recheado de histórias sobre outono. A temática é essa daqui, outono. Essa aqui é a capa, legal. E eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês das histórias que tem aqui dentro. Essa aqui é a história que a gente vai estar analisando. A vida está passando, ok? Bem, como podemos ver, à esquerda, no topo, temos uma ilustração de uma fada, desenho da digníssima Fafá Yapelt. Logo abaixo, temos uma ilustração de uma pequena história em quadrinho, do Henry Yapelt, que eu também acho particularmente fascinante. E à direita, a história que a gente vai estar analisando, que a vida está passando. Essa história da Fafá, a vida está passando, então o que eu vou fazer para a gente poder ver um pouquinho melhor? Eu vou separar em 3 partes e vou dar um zoom para a gente fazer a leitura pausadamente. Beleza? Vamos partir do capítulo número 2, o vocabulário dos quadrinhos, pois o capítulo 1 foi descrito no vídeo 1. O autor, ele gosta de tratar todos os desenhos como ícones. Tem ícones de linguagem, ícones de ciência, ícones de comunicações. Ele gosta de tratar os desenhos da história de quadrinho como ícones. E esses ícones vão do nosso entendimento. Os ícones que a gente chama de figuras, imagens, são criadas e assemelham-se aos seus temas. Então, obviamente que a gente vê os desenhos e interpreta com algo que a gente conhece. Ele também diz que o símbolo é pesado demais para uma definição do que está sendo tratado no desenho em quadrinho. Porque também a palavra ícone ela acaba significando muitas coisas, né? Nós temos muitos tipos de simbologia e os ícones estão presentes nelas. Há ícones de linguagem, de ciências, de comunicações, enfim, há ícones das mais variadas coisas. Os desenhos da história em quadrinho, propriamente, não são feitas com artes realistas. São feitas com artes mais simplificadas, mais abstratas possíveis. Então, assim, quando a gente está desenhando algo, a gente pode levar um nível de abstração que, saindo, vamos dizer, de uma foto, a gente pode ir abstraindo o desenho do rosto até chegar numa forma simples, como um círculo, 2 pontos e um traço significa um rosto. Nas palavras do autor, por que qualquer um jovem ou velho responde ao cartoon tanto ou mais do que uma imagem realista? Porque a nossa cultura está tão envolvida na realidade simplificada do cartoon. Definir o cartoon exigiria tanto espaço quanto definir os quadrinhos. Mas, ora,
vou examiná-los de forma de amplificação através da simplificação, como a gente fez a descrição de um rosto. Se eu tivesse uma foto e fosse simplificando esse rosto, até ele ser um círculo com 2 pontos e um traço, que significaria a cabeça, os 2 olhos e a boca. Isso é uma forma de abstração. E o cartoon, ele traz essa forma. O autor também diz que a gente é um ser tão centrado na gente mesmo que a gente acaba vendo rostos, vendo formas humanoides, vendo formas simplificadas e tentando dar uma identidade visual para aquilo, atribuindo um significado. Quando a gente acaba olhando para uma tomada de 3 pinos e acaba vendo 2 olhos e uma boca, é algo realmente bem curioso. Agora vamos dar sequência vendo o capítulo 3 usando a sarjeta. O que é propriamente a sarjeta? A sarjeta é esse espaço que nós temos entre os quadros, tanto quanto o primeiro quadro para o segundo, desses 2 para o quadro central e para o espaço de baixo. Nas palavras do autor, está vendo o espaço entre os quadros? É o que os aficionados das histórias em quadrinhos chamam de sarjeta. Apesar da denominação grosseira, a sarjeta é responsável por grande parte da magia e mistério que existe na essência dos quadrinhos. Se a gente reparar, olhando bem atentamente, do primeiro desenho para o segundo, a gente tem uma sarjeta. E se a gente reparar atentamente nesse enquadramento, a gente tem uma folha passando pela essa pessoa que está retratada ali. No segundo quadro, se nós olharmos bem atentamente, essa folha já passou do rosto da pessoa. Então a gente tem um pequeno lapso de tempo. Esse espaço entre os quadrinhos pode ter acontecido várias coisas. Eu posso ter tanto visto alguma coisa passar lá embaixo, posso não ter visto essa folha passando diante de mim, pode ter acontecido várias coisas com essa personagem ali. Então, nos quadrinhos, esse pequeno espaço pode acontecer muita coisa. A sarjeta ela também tem uma função primordial, que é guiar a nossa leitura. A nossa leitura aqui ocidental, ela é da esquerda para a direita. Então, obviamente, como a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, a sarjeta tem esse papel de guiar-nos durante a leitura também. Basicamente, já também comecei o capítulo 4, né, falando das molduras de tempo que estão entre as sarjetas. Nos quadrinhos, cada painel, cada quadro mostra um único momento de tempo. Entre esses momentos congelados, entre esses quadros, nossa mente preenche esses momentos interpostos, criando a ilusão de tempo e de movimento. Mas o tempo nos quadrinhos ele é bem mais complexo que isso. Mais um artifício também que dá a gente a noção de tempo é o enquadramento do personagem, o que o quadro está mostrando naquele momento. E cada figura é disposta da esquerda para a direita, nessa sequência de leitura, ocupando uma fenda distinta no tempo. E esse quadro ele se encaixa perfeitamente na definição dos quadrinhos, né? De quadrinhos. Esses espaços, esses quadrados e retângulos. E essa sarjeta que dá pra gente esclarecer a sequência que tem essa história. Mas muitas vezes, como a gente pode observar na figura do meio, esses quadros eles têm tamanhos variados e às vezes até não tem o quadro em si, propriamente dito, dando a noção de espaço e de tempo do que está acontecendo no decorrer da história. A noção de tempo ela também pode se dar pelo tamanho do quadro que a gente está observando. Quanto menor, algo mais rápido, mais sutil, mais ligeiro, algo mediano se passando naquele momento, um pouco mais lento, mais abrangente. E conforme ele vai aumentando, a noção de tempo também aumenta do que está acontecendo num todo. É o que a gente pode observar nessa página. E isso são observações que o autor faz
faz nesse quarto capítulo. Já entrando no capítulo 5, linhas e traços, vamos dar uma analisada como é que se comporta as linhas e traços dessa história em quadrinho, desses desenhos propriamente ditos. O autor, nesse capítulo, ele nos escreve que nós podemos ver as emoções de forma visível no desenho, como o prazer, a serenidade, o ódio, tensão, intimidade, loucura, orgulho, ansiedade. E ele também diz que um sentido pode falar pelos 5. Ou seja, a nossa visão acaba dando o sentido, interpretando o que esse quadro está dizendo e o que o autor quer passar para a gente, o autor da história. No capítulo 13, 4, o MacLeod ele nos trouxe as maneiras que a gente pode representar o movimento e o tempo dentro desses quadros. Nesse capítulo 5, ele está trazendo para nós que a gente pode ter uma resposta emocional e sensual vista dentro desses quadros. Sensual do modo que nossos sentidos podem dar sentimento ao que a gente está vendo. E dentro desses quadros, os fundos que são representados por linhas, por rachuras, por traços, pontos, por texturas, simulações de texturas, o autor diz que também pode ser uma ferramenta valiosa para indicar ideias invisíveis, sobretudo do mundo das emoções. Contudo, essa história em quadrinho, A Vida Está Passando, da desenhista e escritora Fafá Yappelt, o que acontece? Como a história se passa num outono, o título já traz uma pessoa parada vendo a vida passar, me dá um sentimento de angústia, não de tranquilidade, até pelas linhas, pelos traços, pela forma como está sendo representada o todo o desenho. Então, assim, como é feita, como é desenhada essa história, é o que traz para a gente um sentimento, às vezes não bom, ou às vezes de angústia, de felicidade. É isso que Scott McCloud quer dizer para a gente, que esse entorno, essas linhas, esse conjunto dentro de cada quadro, um enfoque, como as coisas estão acontecendo de um espaço para o outro, que traz toda uma entonação emocional dessa história sendo passada para a gente. Uma das formas também de passar para a gente o sentimento do que está sendo expresso, está sendo falado dentro da história em quadrinho, são os balões de fala. Nesse caso aqui, não temos balões de fala, temos uma narração escrita em cada quadro, mas propriamente dita não temos um balão de fala de algum personagem específico. Agora no capítulo 6, mostrar e dizer, o autor ele nos traz a seguinte informação, que nem as crianças, de forma mais normal, mais simplícita do mundo, combinar as palavras com figuras para se expressar. O que isso quer dizer, Jonathan? É o seguinte, que não importa muito do que você vai usar desde que funcione. Ou você mostra graficamente com um desenho ou com uma escrita. De forma também que, quando somos crianças, nossos primeiros livros eles têm mais figuras do que escritas, que torna para a gente, propriamente dito, mais fácil a compreensão do que está acontecendo. A partir do momento que a gente acaba envelhecendo, ou tendo mais propriedade na leitura, esses livros eles acabam sendo o contrário, eles começam a ter mais escrita e ocasionalmente tem a figura como ilustração do que está acontecendo. Lembrando também que as palavras na antiguidade elas eram figuras mostrando o que estava acontecendo naquele momento. E hoje em dia a escrita propriamente também só representa um som, um fonema, algo que a gente olha e reproduza um barulho específico, um som, um fonema em si. Como no desenho dessa história em quadrinho, quase que eu consigo escutar o vento,
Quase que eu consigo escutar o barulho da rua, vendo essas pessoas passarem, vendo elas conversarem, elas gesticularem, dá toda essa impressão o desenho da Fafá. Então, o mostrar e dizer é uma combinação dos dois. Tanto de ter algo escrito como a imagem. Nesse caso aqui, a imagem acaba fornecendo até o som para a gente. Lembrando que revista em quadrinho, ela fornece os 5 sentidos para a gente, só na visualização da figura. Dando continuidade, agora entrando no capítulo 7, se encaminhando para o final do livro, a gente tem os 6 passos. Parece algo meio simples, né? Quantificar em passos como você pode fazer um desenho em quadrinho. Mas precisa todo um planejamento, toda uma preparação para poder estar realizando essa história em quadrinho e ela ficar o mais fácil, mais compreensível possível para o leitor e trazer o entendimento que o autor quer passar ao leitor nesse momento. Os 6 passos que o autor nos traz seria: o primeiro, a ideia, o objetivo. Segundo, a forma, que é a forma como ele vai assumir, se é um livro, um desenho a giz, se é uma cadeira, é uma canção, é uma escultura, é um gibi, qual é a forma que essa mensagem vai ser passada. Terceira, o idioma. Se você vai estar explicando um gênero específico, algo propriamente dentro de uma linguagem, você vai trazer os vocábulos daquela linguagem para dentro desse texto. Você vai estar trabalhando com o idioma e as especificidades daquele idioma para aquele contexto. O quarto seria a estrutura, como juntar tudo, como incluir, o que excluir desse trabalho, como arranjar, como compor ele. 5. Habilidade. Essa habilidade é usar o conhecimento prático que você tem para estar inventando, realizando esse trabalho, esse desenho em quadrinho, essa história dentro do quadrinho. E o sexto, não tão menos importante, como os valores de produção, acabamento dessa revista, como é que ela vai ser feita, como é que ela vai ser elaborada. Tudo que traz inerente à impressão, a qualidade final dessa obra, como é que ela vai ser apresentada para o leitor. Que também não adianta ter um trabalho lindo, maravilhoso, complexo e trazer para o meu leitor de uma forma totalmente sem atenção, sem capricho, sem qualidade. Eu particularmente sou suspeito a falar porque esse fanzine, Outono, ele tem todo um acabamento, tem toda uma qualidade, tem um tratamento especial. Você vê que ele é feito de forma manual, que ele tem todo um capricho com o seu interno, com a sua capa. Então, assim, a apresentação final, essa parte 6, esse sexto passo, ela é tão importante como todo o outro resto. Não tem uma mais, uma menos importante. Todas elas se complementam e o resultado final é a mão do leitor contemplando essa obra. No capítulo 8, Scott McCloud ele nos traz sobre a cor. O nome do capítulo é uma palavrinha sobre cores. Ele explica basicamente como começou com o preto e branco, as questões das rachuras, dos pontos, da impressão, da qualidade gráfica naquele momento que só se existia impressão em preto, partindo depois para o colorido, a impressão de 4 cores, né? E que essa impressão de 4 cores ela passa a dominar com o passar do tempo. Eu, Jonathan, gosto da impressão em preto e branco. Por quê? Impressão em preto e branco ela é muito mais difícil de ser feita, de você conseguir passar uma textura, de você conseguir uma qualidade de traço, de desenho, para você mostrar o que você quer mostrar ao seu leitor. E conseguir mostrar através de pontos, de traços, de linhas, de sombras. Se vocês trabalham com uma tinta nanquim, você consegue aguar essa tinta nanquim, trabalhar com aguadas. Tem toda uma especificidade com o preto, né, e suas tonalidades de cinza. O branco do papel como contraste,
ou trabalhar de forma negativa, usando o papel como o brilho do desenho, o desenho sendo mais escuro. Então, assim, ao meu ver, a qualidade gráfica de quem ainda trabalha somente com o preto é muito superior ao colorido. O colorido tem todo o seu charme, seu potencial? Tem, mas o preto e branco é o clássico. Muitas das revistas em quadrinhos que a gente tem na atualidade, a sua capa é colorida e seu interior é em preto e branco. Mas também tem a questão custo, né? O custo da impressão colorida ele é muito mais alto que o custo da impressão preto e branca. Então, obviamente, quando se tem uma tiragem muito alta e por também manter um padrão clássico, o preto e branco ele ainda é o que predomina na história em quadrinho. E toda essa questão de pontos e traços, de rachuras, de contorno, de uma linha mais sólida ou uma linha mais trêmula, a Fafá traz nesse desenho dela, nessa página, nessa história, com maestria, com toda a qualidade necessária para estar transmitindo a história dela. Sensacional. E o nono e último capítulo, Juntando Tudo. Juntando Tudo é uma explicação de como juntar todas essas 8 etapas que foram lidas anteriormente, né, que a gente fez um resumo, e como é que isso se transforma numa revista em quadrinho. Então, assim, finalizando por aqui, a revista em quadrinho é um conjunto, é um somatório de várias etapas, todas elas tão necessárias umas quanto as outras, para estar formulando e entregando uma história de qualidade para o leitor. A história, A Vida Está Passando, ela se encaixa dentro de todos esses quesitos, de todas essas passagens que o autor Scott McCloud faz sobre desvendando o quadrinho. É uma ilustração perfeita do que esse autor ele quis passar com esse livro para o leitor. Então fico por aqui, muito obrigado quem me ouviu, quem viu, só agradeço e até o próximo vídeo.